Paulistano da Zona Leste e advogado penal que atua na área social, cultural, terceira idade, defesa da mulher e muito mais. É o mais novo vereador aqui da Câmara. No SampaCast de hoje, recebemos Dr. Adriano Santos. A Zona Leste é um dos locais muito difíceis para a gente morar. Até hoje a gente está entre os piores IDHs da cidade. E a gente teve uma infância muito difícil. Meu pai, somos em 4 irmãos, né? Eu tenho 50, meu irmão 49, minha irmã 47, meu irmão 45. Então foi tudo muito próximo ali, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, né? Como parlamentar. Até hoje a gente vê a evasão escolar muito grande porque você tem que escolher entre trabalhar ou estudar. Porque eu jogava bola já com os policiais, né? Eu lembro que quando eu decidi, eu era motoboy na época, e eu ficava vendo o policial passar, eu falei, cara, esse cara é que nem o Batman, sabe? Que vai resolver os problemas, que vai salvar todo mundo. Eu fui nele e falei, o que tá acontecendo? Ele falou, eu não posso falar, vai lá no carro ver. Quando eu fui no carro, tinha uma mulher e 2 crianças. Eles estavam sendo sequestrados, era uma carreta que eles tinham roubado. Pegaram a família que estava dentro da carreta, que era do interior de São Paulo, colocaram no cadete até descarregar a carreta e sumir. Eu lembro que o padre Júlio uma vez me ligou e pediu para eu ir lá, que a menina ia morrer. Ele estava indo fazer uma oração para ela, que o médico falou que não tinha mais jeito. Aí eu falei, padre Júlio Lancelotti, falei, padre, não se preocupa com isso não, porque ela não vai morrer. Eu tinha certeza que ela sobreviver. Hoje eles têm 17 anos, os 2 estão bem pra caramba. Então, nós estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha xará, Carol Flores. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Carol. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo? Olá, vereador. Seja muito bem-vindo ao SampaCast. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Carol. Eu agradeço também o convite de estar aqui com vocês hoje, né? Ainda é início de trabalho, são só 2 meses, né? E alguns dias que eu estou aqui, mas é muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Vereador, vamos começar fazendo jus ao nome do programa, né? O senhor nasceu aqui na cidade de São Paulo? Sim, nasci na cidade de São Paulo, na Zona Leste, em São Miguel Paulista, no distrito do Jardim Helena. E como que foi esse seu começo, seu começo de vida, né, Carol, lá na Zona Leste de São Paulo? A Zona Leste é um dos locais muito difíceis para a gente morar. Até hoje a gente está entre os piores IDHs da cidade. E a gente teve uma infância muito difícil. Meu pai, somos em 4 irmãos, né? Eu tenho 50, meu irmão 49, minha irmã 47, meu irmão 45. Então foi tudo muito próximo ali, né? E a gente passava muita dificuldade quando era criança. Eu lembro, não sei se eu posso contar pouquinho da nossa história aqui. Eu lembro que quando meu pai ele veio do litoral, minha avó e meu avô são baianos, né? Vieram para São Paulo. E aí, essa fase da minha vida aí me deixa muita recordação. Porque quando meu pai, a gente era moleque, ele dividiu nossos quartos com papelão. Meu pai trabalhava numa indústria de papelão. E aí ele trazia ia colando um papelão no outro para ficar grosso. E aí dividia o quarto da gente, eu e meus irmãos, e o quarto dele. Então, são algumas recordações que a gente tem daquela época de infância, dessas dificuldades que a gente passava, né? Ele trazia da empresa que ele trabalhava, posso até mostrar para vocês, ele trazia um pedaço de carne no bolso da roupa dele, enrolada no papel, e chegava lá em casa, a gente estava esperando ele chegar para a gente comer um pedaço de carne, que era até difícil isso. Mas acho que é a vida de todo mundo que mora na periferia, que nasceu na periferia, né? Acho que essa é uma parte importante que eu não posso nunca esquecer. Vereador, e é verdade que o senhor começou a trabalhar com 11 anos de idade? Sim, também é uma das passagens que a gente não pode esquecer, né? A minha avó, ela trabalhava fazendo guarda-chuva. E aí a gente precisava ajudar ela para poder ajudar meu pai e minha mãe também. E aí ela ensinou para mim, para o meu irmão e para minha irmã, que o outro meu irmão era muito pequeno. E aí a gente fazia guarda-chuva com a minha avó. O pessoal vinha com uma Kombi, deixava aquele monte de guarda-chuva lá, deixava todos os equipamentos e a gente ficava ali fazendo guarda-chuva. Até engraçado que tinha um negócio que colocava no dedo para não machucar.
eu não lembro se chama dedal, não é? Dedal, é um negócio assim de ferro, e a gente colocava aquilo para não machucar a ponta do dedo, para fazer os guarda-chuva. Então, desde cedo a gente trabalhou. Depois eu fui trabalhar fazendo aquelas capas de banco de bicicleta, que tinha o logotipo do time, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Eu trabalhei muito tempo fazendo aquilo ali também. Então, foi uma infância que a gente teve que ajudar o pai e a mãe para poder trazer o leitinho, ajudar no leite dentro de casa, né? Vereador, você falou da sua infância na periferia de São Paulo, das dificuldades, teve que começar a trabalhar cedo. E essa é a realidade de muita gente, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Famílias que enfrentam muita dificuldade, infelizmente, e crianças como o senhor, que tem que começar a trabalhar muito cedo para poder ajudar os pais. Exatamente. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, né, como parlamentar. Até hoje a gente vê a evasão escolar muito grande porque você tem que escolher entre trabalhar ou estudar. E eu andando na cidade, eu moro na periferia, então a gente está andando bastante. Sempre andei, jogo bola, tudo. E as crianças realmente reclamam disso. A gente tem que começar a trabalhar. Eu falei, mas você não tem que estudar? Eu tenho um projeto de futebol, né? Então a gente cobra no projeto que tenha boas notas. Mas chega uma certa hora que ele é obrigado a escolher ou trabalha para ajudar a família ou estuda. Então, assim, geralmente eles escolhem trabalhar para poder Porque levar muitas o vezes não tem o que comer se não trabalha, né? Exatamente. Se não trabalhar, não vai conseguir ajudar o pai e a mãe. Então, eles acabam abandonando mesmo a escola para poder se dedicar ali ao trabalho. E a gente tenta, de uma forma ou outra, nos projetos que a gente tem, tentar mostrar para ele que o caminho da escola é importante. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem nas periferias, né? Vereador, essa vivência do senhor na infância, o senhor acredita que trouxe resiliência para o senhor também, atualmente, e ajudou o senhor a entrar na política? Eu acho que sim, né? O sentimento de você tentar trazer alguma esperança, trazer alguma melhoria para a minha região. Em 2010, saiu uma pesquisa dos 20 piores locais para se morar na cidade de São Paulo. 9 estão na Zona Leste e 2 na região da minha subprefeitura, que é São Miguel, que é justamente o bairro que eu nasci, Jardim Helena e Vila Jacuí. Então, a gente vê que o tempo passa e nada melhora. Então, acho que a gente tenta trazer um pouco mais de esperança para eles. São mais de 30 anos sem um representante político na região, então o desafio nosso é enorme que a gente tem que fazer lá. Vereador, já que a gente está falando dessa região ali da Zona Leste, o que o senhor acha que falta de investimento na região? Eu sei que deve ser muita coisa, mas o senhor conseguiria falar para a gente o que falta realmente para essa população poder viver melhor? Me perguntaram isso, inclusive, ontem, que eu fui na casa de uma pessoa tomar um café, 2 senhoras me fizeram essa pergunta. Eu acho que falta a gente se colocar no lugar do outro, sabia? A minha região é conhecida como Pantanal. Então, qualquer um que estiver assistindo o nosso podcast aqui, entrar no Google, vai ver Pantanal, Jardim Helena, enchente. Então, se os parlamentares, né, o Poder Executivo, conseguir se colocar no lugar daquelas pessoas que ficam ali semanas debaixo d'água quando chove, acho que foi 2021, ficaram 300 famílias dentro da escola Eco Tavares, onde eu me formei na 8ª série, esperando a água do rio Tietê baixar. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue limpar o rio, a gente consegue levar esgoto. Não tem esgoto na minha região. A Sabesp está colocando água encanada agora. Nós estamos no século XXI. Então, a água está chegando para eles agora lá. Então, eu acho que falta isso, sabia? Sentir um pouco mais a dor do outro, se colocar mais um pouco no lugar das pessoas carentes da região. Eu acho que é isso que falta, sabe? O tempo vai passando e quanto mais você permanece no cargo, por isso que eu sou daquela teoria que a gente tem que ter alternância de poder. Quanto mais você permanece no cargo, menos você sente a dor do outro. Porque você acaba ficando um pouco distante da realidade da população, né? Vereador, o senhor, vendo toda essa realidade da sua região, né, com essa vontade de fazer a diferença, de mudar a realidade, foi isso que deu a vontade do senhor, que despertou a vontade de fazer a faculdade de Direito, de tentar mudar aquela realidade? A faculdade veio de tentar fazer justiça, né? Tanto para as pessoas da minha região, como da profissão que eu trabalhava, né? Eu era policial, fui policial militar, e a gente vê que tinha injustiça dentro da corporação e justiça social. Então, a Faculdade de Direito me deu uma amplitude para poder enxergar os direitos sociais que nós temos na Constituição da República, né? E os direitos das pessoas nas leis esparsas. Idoso, a gente fala, o ECA. Então, assim, são várias leis esparsas que a gente tem. Então, a faculdade abriu a minha mente para ver aonde eu posso atuar, o que eu posso estar fazendo ali para ajudar.
Então, foi mais ou menos isso que me direcionou aí o direito. E depois que o senhor se formou, o senhor decidiu optar pela área de processo penal, é isso? Sim. Por que essa área? Justamente por isso, por causa das injustiças que a gente tem, né? O número de pessoas condenadas injustamente é altíssimo. Muitas pessoas estão presas e permanecem presas durante muito tempo sem uma solução judicial. Então, essa prisão preventiva permanece, as pessoas não saem. Então, aí eu acabei optando pelo direito penal justamente por causa disso. E também por causa da minha profissão, né? Eu era policial, então eu já vinha desse mundo da área de direito penal. Então, eu falei assim, essa é a opção que eu vou fazer. Depois eu me aperfeiçoei, fui estudar direito administrativo e direito do seguro. A gente tem um problema muito grave na área de seguradora também. Fui fazer direito do trabalho. Então, a gente vai estudando um pouquinho para abrir os horizontes. E o senhor atuou como policial ali na Zona Leste mesmo ou em outra região da cidade? Sim, eram 340 alunos na minha escola de soldado. Isso em 97, era muito aluno, né? E como eu queria trabalhar em São Miguel, porque eu jogava bola já com os policiais, né? Eu lembro que quando eu decidi, eu era motoboy na época, e eu ficava vendo o policial passar, falei, cara, esse cara é que nem o Batman, sabe? Que vai resolver os problemas, que vai salvar todo mundo. Eu falei, cara, eu vou tentar entrar na carreira policial. E aí, estudei, passei. E desses 340 alunos, eu fui o primeiro a escolher a Zona Leste, o primeiro a escolher 2º Batalhão e o primeiro a escolher São Miguel Paulista, que é onde eu queria atuar, para defender ali, ficar perto da região que eu moro, dos amigos ali. Então, eu fui o primeiro colocado, porque eu fui para Suzano fazer a atividade prática, tive uma boa atuação em Suzano e tal, a gente conseguiu fazer algumas prisões lá, então eu me destaquei ali. Voltei para a escola como primeiro colocado para escolher e fui para lá em São Miguel, que era meu sonho, era trabalhar com os amigos que eu já tinha relacionamento, já jogava bola, já participava ali. E aí eu consegui, fiquei em São Miguel de 98, quando terminou a escola, junho de 98, até 2009, quando eu pedi exoneração para advogar. E você falou que foi o primeiro a escolher, escolheu São Miguel. Naquela época, os policiais militares que se formavam, eles escolhiam aquela região? É assim, naquela época, para você escolher, geralmente eles escolhiam mais a região que dava um retorno. Por exemplo, quem mora no interior tinha que estudar muito para ficar no centro, próximo do terminal Tietê, para ir para casa. Sim. Outros escolhiam a polícia rodoviária, que tinha um prolabore. Outros escolhiam a polícia de trânsito, que tinha um prolabore na época, né? E eu queria apenas escolher São Miguel, que é onde eu gostava de ficar. Então, esses escolheram essas regiões e sim, a gente fala na polícia normal, né? No policiamento mesmo, eu fui, graças a Deus, o primeiro a escolher ali a região que eu queria atuar. E tem alguma história, assim, que o senhor gostaria de destacar dessa época que o senhor viveu como policial? Nossa, tenho várias. Fica à vontade. Tem algumas que a gente... Eu tenho até um jornal lá em casa, que a gente não esquece, né? Eu lembro que uma vez fui levar uma tenente. Eu saí de São Miguel Paulista, que era a 2ª companhia, e fui levar tenente na 3ª companhia. Quando a gente estava voltando, passou um cadete branco do lado da viatura. Aí eu falei pro policial, esse cara olhou para nós meio assustado. Porque a gente fala, o corpo fala, né? Sim. Eu tenho até hoje um costume de gravar a fisionomia, mas não gravo o nome. Acho que é por isso, eu ficava olhando muito no rosto das pessoas. Falei, cara, volta aí. Isso era 7 horas da manhã. Volta que tem alguma coisa estranha no carro. O cara olhou para nós ali meio esquisito. Aí ele falou, essa hora da manhã não tem nada. Volta, vamos ver o que tem no carro. Quando a gente voltou, ele fugiu, jogou uma arma para fora do vidro e a gente conseguiu abordar. Quando eu abordei, desceu do carro 3 homens. Eles ficaram na posição ali atrás, a gente revistou e tal, e eu perguntei o que estava acontecendo. Mas eu já fui na direção, o meu amigo ficou fazendo a segurança, eu já fui na direção de um senhor. Eram 2 moleques mais novos, assim, e um senhor. Fui nele e falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu não posso falar, vai lá no carro ver. Quando eu fui no carro, tinha uma mulher e 2 crianças. Eles estavam sendo sequestrados, era uma carreta que eles tinham roubado. Pegaram a família que estava dentro da carreta, que era do interior de São Paulo, colocaram no cadete até descarregar a carreta e sumir. Aí eu voltei e tirei o senhor daquela abordagem, prendemos os 2, a viatura voltou, pegou a arma e tal, então... Eu lembro que nessa ocorrência até minha esposa foi na delegacia, passou na televisão e tal, tem um jornal até hoje.
Então, foi uma coisa que marca a gente, sabe? E tem uma outra também que a gente... Foi 7 horas da manhã. Naquela época tinha muito roubo de caixa eletrônico. Então, sequestrava a pessoa, sequestra o relâmpago, amarrava, ia lá, pegava a senha e tirava. Hoje é o Pix, né? Naquela época não era. E aí o Copom pagou uma ocorrência. Eu estava passando na rua com o sargento, eu era motorista do sargento. Olhei numa rua sem saída, tinham 2 carros. Falei, essa rua aqui que o Copom falou. Aí nós voltamos. Quando eu cheguei no carro, tinha 2 mulheres, eram 2 professoras lá da Zona Leste que estavam com a boca amarrada e a mão para trás, escondida no banco do carro. Eu lembro que quando eu soltei a mão dela assim, ela olhou para mim, o olho dela encheu de lágrimas. Eu até engasgo de falar porque não esqueço daquela cena. Ela olhou para mim, calma, não me mata. Eu falei, não, é a polícia. Ela olhou assim e ela começou a chorar. Eu falei, não fala nada, fica quieta. Ela falou, vai no outro carro que tem outra pessoa. Quando eu fui no carro do lado, era um Gol, tinha um homem amarrado no porta-mala. No carro não tinha nada, mas no porta-mala estava um senhor amarrado. E isso daí também deu muita repercussão, sabe? É uma coisa que a gente leva para a vida toda, esses fatos aí da polícia que aconteceu. Emocionante para mim. Como que tem essa sensação de ter feito a diferença na vida dessas pessoas? É indescritível, sabe? Como advogado, a gente é um meio, né? A gente trabalha, a gente atua, a gente luta, mas a gente depende de uma caneta que não é a minha. Né? A gente tenta fazer ali uma sustentação oral, tenta defender no júri, aquela coisa toda de advogado, mas quando você tem o poder de fazer a diferença, é diferente. E ali você está na hora, é você que resolve, é você que tem que tomar uma atitude ali, sabe? Isso... Eu acho tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Essa passagem, ela transformou a minha vida. Né? A gente vem da periferia, não tinha a noção do que era, né? E ali na polícia eu me tornei um pouco mais sério, um pouco mais homem. Para mim foi uma passagem muito importante ali. E, vereador, depois de toda essa sua vivência, o senhor já comentou que o senhor tem alguns projetos, né? Desenvolve algumas ações sociais. O senhor poderia falar quais são elas para a gente? Eu tenho um trabalho no esporte com uma molecada lá. Eles já foram campeões fora do país. Foram campeões no Chile lá algumas vezes. Ganharam até do River Plate de 7-0. Ó! O nosso projeto revelou o Paulinho da Seleção Brasileira. Olha que legal. O Maicon Leite, que jogou no meu Santos, que agora o meu Santos está meio ruim. Tem alguns jogadores que passaram por lá, né? Então, a gente tem esse projeto esportivo. E agora eu estou apresentando um projeto aqui, é mais um projeto de vida meu mesmo. Eu tenho um filho adotivo. Eu era o 5º na lista de adoção. E eles passaram por 4 famílias que, né, na fila ali não aceitaram. Nossa. E tal. E eles são gêmeos. E assim, me trouxe muito sentimento, né, por isso. Então, eu apresentei um projeto aqui para que a gente consiga dar oportunidade para essas crianças que estão lá e não conseguiram ser adotadas. Eu falo com a minha esposa, eu fui até falar com a juíza, né? Quando você é criança, a chance de você ser adotado é muito grande, mas você vai ficando velho e a chance de adoção vai diminuindo. E como poder público, a gente está aqui para fazer a diferença para essas crianças, né? Não é só dar um lar, né? Abrigar, no caso no SAICA, abrigar, dar comida, ter um lar ali, resolve. A gente precisa qualificar, procurar dar um curso profissionalizante, curso técnico. A própria prefeitura já tem isso. Eu apresentei um projeto aqui, aliás, 2, para que a gente possa ajudar essas crianças. Não sei se vocês sabem, quando eles completam 17 anos e 11 meses, eles são obrigados a ir para a rua. Quem não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem parente, vai para onde? A gente nem tem república... E não tem uma profissão, né? Não tem um emprego. Exatamente. A gente não tem república suficiente para acolher. Então, eu guardo ele ali até os 17 anos e 11 meses, depois eu abro a porta e falo, vai com Deus, boa sorte. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A função nossa não é essa. A função nossa é proteger, educar, procurar para ele um lar e aí ele vai embora. Com essa missão de vida... Eu tenho direito a 3 estagiários no meu gabinete. 2 são crianças de abrigo. Então, eu contratei 2 crianças de abrigo para trabalhar no gabinete. Todas são da Zona Leste. Elas têm 16 anos. Não tiveram oportunidade até agora. E eu vou tentar fazer a diferença nelas. Pelo menos com esse trabalho, que já tem um dinheirinho, já tem uma ajuda. O ano que vem, a gente vai procurar algum curso para elas, quando chegarem em 2025, já tem... Chegar ali, entrar na faculdade e a gente vai... tentar fazer isso. Eu acho que são 55 vereadores. Se a gente tiver 50 crianças nessa situação, a gente resolveria o problema de 50.
porque são 55 vereadores. Era só uma vaga. Eles estão no serviço público municipal. Por que a gente não consegue fazer isso? Então, assim, algumas regras a gente precisa criar para dar oportunidade para eles, né? A gente fala tanto de cracolândia, de pessoas em situação de rua, mas a gente precisa demonstrar que a gente tem carinho, senão vira só uma narrativa. E os gêmeos que o senhor adotou tinham qual idade quando o senhor adotou? Eles eram prematuros. Um estava no hospital, o outro estava no abrigo. E eu adotei eles com 8 meses, porque eles ficaram 45 dias no hospital. Aí, quando saía, o outro ia e tal. Eu lembro que o padre Júlio uma vez me ligou e pediu para eu ir lá, que a menina ia morrer. Ele estava indo fazer uma oração para ela, que o médico falou que não tinha mais jeito. Aí eu falei, padre Júlio Lancelotti, falei, padre, não se preocupa com isso não, porque ela não vai morrer. Eu tinha certeza que ela sobreviver. Hoje eles têm 17 anos, os dois estão bem pra caramba, então nós estamos aí. Vereador, o senhor que é pai, né, de 2 crianças adotivas, o senhor acredita que a visão da sociedade sobre a adoção precisa ser mudada? Precisa. Adoção é um ato de amor, né? Eu sou casado, você é casada, a gente conheceu os nossos companheiros na rua, no mundo. E a gente tem um amor por eles. Eu conheci minha esposa numa loja de moto. Ali a gente se conheceu. Muita gente se conhece no trem, no metrô, num bar, né? E essas crianças, onde a gente encontra? Nesse mundo bonito que a gente tem. Então, assim, eu acho que adotar é muito diferente. Você tem um sentimento, sabe? Eu fiz exame pré-nupcial em 2001, quando fui casar, e eu não podia ser pai, porque eu não tinha espermatozoide suficiente. Aquilo me deixou triste, porque eu sempre fui envolvido com criança. A gente tem projeto, né? Depois que eu adotei meus filhos, depois de 7 anos, minha mulher desmaiou na academia. E eu falei, calma, deve ser o problema da anemia falciforme que ela tem, um pouco de oxigênio. Ela desmaiou, fez todos os exames e não virou nada. Um dia o médico falou, vamos fazer o exame da gravidez para ver o que você tem, porque é impossível não ter nada. Ela estava grávida. Aí depois de um tempo nasceu o Davi. O Davi tem 9 anos hoje, então assim, tudo é bênção de Deus, né? Sim. Eu que não Tudo podia tinha um ser propósito, pai, né? tinha um propósito ali, agora eu tenho 3. Tem um Davizinho que vai fazer 10 em janeiro e tem os outros 2 grandes aí com 17. Já vamos fazer 18 ano que vem. E, vereador, é muito difícil. 3 filhos, né? O senhor tem sua carreira também. É difícil conciliar a vida pública, a vida de vereador, com a sua carreira, com o seu lado pai, marido. Tá sendo difícil agora. 2 meses e pouco, mas já tá difícil, né? Porque assim, quando a gente é novo na política, eu não tenho parente político, né? A gente entrou meio que assim, vamos ver o que dá para tentar ajudar um pouco a nossa região. A gente quer resolver o planeta, quer viajar, quer conversar com todo mundo. Aí você chega em casa e, pai, tem 2 dias que eu não te vejo. Eu acordo 6 horas para ir para a escola e vou dormir cedo. O senhor chega à tarde, dorme um pouquinho a mais. Então, assim, eles cobram muito minha presença. Domingo, meu filho fez um curso para ser coroinha na igreja. E aí eu saí, o pai tem um compromisso, o pai tem que ir. Aí ele olhou para mim com uma carinha. Ô, pai, mas o senhor não vai, pai? Hoje é minha formatura. Falei, não, o pai vai sim. Aí eu fui, ele falou para minha esposa, o pai não vai. O pai não vai. Mas aí eu fui. Nossa, na hora que ele me viu, ele abriu um sorriso, ficou todo feliz, porque assim, a gente tem os compromissos, né? Mas tem que dar atenção para a família. Eu acho que a família é primordial, é a base da gente, né? O senhor continua advogando ou está só no momento como político? Não, eu advogo ainda. A gente tira ali 2, 3 horinhas, né? O doutor Humberto é muito parceiro, ele que toma conta do escritório. O escritório é lá na Zona Leste? Em São Miguel. Aí, 2, 3 horinhas eu tenho que advogar. Tem cliente que gosta eu quero ser atendido por ele, quero que ele resolva, né? Mas eu estou pensando já ano que vem, ano de campanha, né? Me afastar um pouquinho de vez mesmo para me dedicar aí à campanha política. E, vereador, a gente falou bastante da sua trajetória, né? Do seu lado policial militar, pai, advogado. Como que a política entrou na sua vida? Como que você veio parar aqui na Câmara Municipal, que deu start, falou, opa, vou me candidatar, acho que agora é o momento? Essa pergunta só Deus sabe. Às vezes nem ele. Mas assim, eu acho que por esse sofrimento que a gente vê, né? Minha região é uma região chove muito, tem muito problema de enchente.
As pessoas perguntam, qual que é a sua prioridade como político? Eu falei, numa região que não tem saneamento básico, educação precária, saúde precária. Depois de 50 anos, o prefeito Ricardo Nunes está fazendo uma UPA na minha região. A UBS lá não tinha nem estrutura. Minha esposa trabalhou lá no início da carreira. Ela também é funcionária pública, ela é enfermeira. Então, assim, são tantas prioridades que a gente não tem o que falar, mas precisava de alguém para falar, para ser a voz deles lá, entendeu? E aí eu entrei na UAB, na faculdade ainda no 3º ano, eu comecei a participar da UAB, me envolvi na política da OAB, fui diretor tesoureiro da OAB, fui presidente da Comissão de Segurança Pública durante 2 gestões. Então, eu acho que esse negócio de entrar na política da OAB foi mexendo comigo, aí política, aí entrei no mundo da política pública. Aí. Vereador, e como que foi sua chegada aqui na Câmara? O senhor foi bem recebido pelo pessoal aqui? Como que foi? Era o que o senhor esperava mesmo? A gente sempre fica com o pé atrás, né? Marinheiro de primeira viagem, não tinha muito traquejo na política, mas eu quero ressaltar, como eu falei aqui nos bastidores, a recepção que eu tive, principalmente dos funcionários aqui, né, de você, da Elis, do pessoal do RH, foi o que deu pra gente assim, um suporte. A minha equipe é uma equipe nova, é uma equipe que não tem muito traquejo político, então a gente precisa se adaptar a isso. Leva tempo. Mas eu entrei agora, a campanha ano que vem. Então, você tem que aprender tudo na prática aqui, né? Parece um Masterchef, é tudo na prática. E a gente tem que se né? virar aí rápido. Mas o acolhimento que eu tive, a disposição das pessoas em me ajudar, em tirar dúvida, sabe, você liga, não, a gente ajuda aqui, faz isso. Eu acho que isso é primordial para quem está chegando, sabe? Esse carinho que vocês recebem a gente aqui, esse suporte que vocês dão, isso para mim acho que é fundamental. E eu até comentei com a equipe lá, eles estão muito felizes, porque assim, sempre que liga tem alguém disponível para ajudar. O pessoal desceu lá, mexeu no computador, ensina aqui, faz isso, faz isso. Então, eu acho que com esse suporte a gente que tem um pouco de insegurança dá força para a gente seguir. Vereador Carol, a gente ainda tem muito a falar, né, sobre os desafios aqui na Câmara e a vida de vereador, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então fica aí que o SampaCast volta já. Carol, tá gostando do episódio de hoje? Muito, Carol. O episódio tá muito bom e você não pode perder. Se inscreva no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Isso aí, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Te espero lá. Até mais. Mas é um fato muito grave, triste. A gente está no século XXI, ainda acontecia um caso desse. E aí, como advogado curioso, fui pesquisar. E descobri que tinham outros fatos também. Tem um outro processo de racismo contra uma enfermeira em época de pandemia. A política é um grande exemplo. Então, você elege um parlamentar para ele defender os seus interesses. Quando ele destoa daquilo, da esperança do povo, ele tem que sair e dar oportunidade para outro, né? Ou saia no voto, ou infelizmente sai do jeito que o vereador saiu, caçado. Eu sou paciente, eu uso canabidiol, já tem 5 anos, tem me ajudado muito com dor crônica que eu tenho, né? Com essa síndrome do pânico, a gente tem um pouquinho ali de depressão, essas coisas, a ansiedade minha é lá em cima, imagina como é que eu fiquei sabendo desse negócio. Então a gente divide isso. Então assim, o maior desafio, gente, é separar o que é o ativismo e o que é a ciência, né? A maconha é uma coisa e o canabidiol é totalmente outra. As pessoas precisam ter isso bem claro. Quando você sabe o benefício que aquilo te traz, você consegue mostrar para o outro. Uma coisa é eu defender uma bandeira. Você levanta lá, quero defender essa bandeira aqui porque é legal, porque é política, aquela coisa. Mas quando você sente na prática a diferença que fez para você, aí você levar para o outro é diferente. Voltamos com o SampaCast. Hoje estamos recebendo o mais novo vereador da Câmara, doutor Adriano Santos. Vereador, a gente falou um pouquinho da sua chegada aqui na Câmara, né? O senhor falou que foi bastante acolhido, mas a gente precisa falar que o senhor chegou no lugar de um vereador que foi caçado por racismo. Foi um baque para o senhor estava preparado para assumir? Como que foi isso? Depois que aconteceu aquele fato o ano passado, a gente também tomou um baque, né? Com a situação toda. E meio que a gente ficou ali,
esperando o que ia acontecer, né? O tempo vai passando e você fala, isso aqui não vai ter um resultado, né? Mas é um fato muito grave, triste. A gente está no século XXI, ainda acontecia um caso desse. E aí, como advogado curioso, fui pesquisar e descobri que tinham outros fatos também. Tem um outro processo de racismo contra uma enfermeira em época de pandemia. Então, assim, acho que a Câmara precisava dar uma resposta para toda a sociedade que realmente esses fatos não podem ocorrer. Então, assim, a gente veio que mentalmente se preparando para... E quando chegou esse ano aqui em julho, a gente viu toda a movimentação. Fiquei ali na expectativa, né? De entrar. Mas acho que é uma lição para ele, né? Fazer um trabalho de reflexão. É uma lição para todas as pessoas envolvidas no poder público, para a gente entender que o racismo é uma coisa que não pode acontecer, né? A gente tem que lutar contra o racismo todos os dias. Todos os dias a gente tem que lutar. Infelizmente, aqui na Câmara também, a gente vê pouca coisa sobre o racismo. A gente não vê uma faixa, a gente não vê um cartaz, a gente não vê nada. Eu acho que a gente precisa refletir isso todos os dias e punir severamente quem comete esse tipo de ato, né? Acho que é isso. E foi uma resposta também para a sociedade, né? Que já não tolera mais esse tipo de situação, né? Sim, sim. A sociedade precisava disso. A gente vê que quando a política é um grande exemplo. Então, você elege um parlamentar para ele defender os seus interesses. Quando ele destoa daquilo, da esperança do povo, ele tem que sair e dar oportunidade para outro, né? Ou saia no voto, ou infelizmente sai do jeito que o vereador saiu, cassado. A gente vê um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado muito difícil, porque você vê os últimos governadores ou estão presos ou foram cassados. Então, qual é o exemplo que a sociedade tem? Se quem o elege se envolve no crime, desvia dinheiro, vai preso. Então, você não tem exemplo. Para eu poder cobrar de uma pessoa, eu tenho que ser o primeiro exemplo. E nada como a política. Você elege ele para te representar. Então, você chega lá, ele faz um monte de coisa errada, aqui embaixo a base vai fazer igual. Porque, se ele faz, eu vou fazer. Então, acho que é um grande exemplo para a sociedade que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. É preciso fazer isso. E, vereador, qual que o senhor acha que é o maior desafio, né, de um vereador aqui na Câmara? O maior desafio, essa pergunta é boa, viu? Mas eu acho que depende da região dele, né? A minha região tem vários desafios, como eu falei para vocês aqui, muito carente, 30 anos sem representação. E eu acho que depende de onde ele vem. Tem vereador que está mais ligado à saúde, tem vereador mais ligado à educação, mais saneamento básico, aquela coisa que a gente sabe, né? Quando eu assumi o cargo, o Elis me perguntou como é que eu iria ficar aqui dentro, né? Porque são muitos vereadores, muitos pensamentos, mas ninguém vem aqui para fazer o mal. Todos os vereadores vêm aqui procurando fazer o bem comum, cada um com a sua linha de trabalho. Como eu venho de uma região muito pobre, muito carente, a média de salário é R$800, o IDH lá muito baixo. A Rede Nossa São Paulo publicou aqui, há 15 dias, eu estava lá presente, um mapa da cidade. São Miguel Paulista, as pessoas vivem 20 anos a menos do que quem mora aqui no centro, quem mora nos bairros mais nobres. Então, o desafio é enorme, não dá para a gente ter uma prioridade, são várias prioridades, né? Então, assim, eu acho que dependendo da bandeira do vereador, ele consegue desenvolver. No meu caso, o desafio é um pouco maior. E, vereador, o senhor pode destacar algum projeto, alguma coisa que está por vir aí, ou dar algum spoiler para a gente dos projetos do senhor, ou ainda é segredo? Não digo muito segredo. Eu já dei um aqui, né? Eu preciso trabalhar, ajudar essas crianças que estão abrigadas, que não terão apoio aí quando completarem a maioridade. E agora eu sou paciente, eu uso canabidiol, já tem 5 anos, tem me ajudado muito com dor crônica que eu tenho, né? Com essa síndrome do pânico, a gente tem um pouquinho ali de depressão, essas coisas, a ansiedade minha é lá em cima. Imagina como é que eu fiquei sabendo desse negócio. Então a gente divide isso. Vereador, E aí eu uso há 5 anos, me ajudou muito, eu usava muito medicamento, né? A gente fala psicotrópico, né? E a cannabis me ajudou a dormir melhor, a tirar um pouco da dor, diminuir um pouco a ansiedade. E eu apresentei um projeto aqui também, fiz a primeira conferência municipal do cannabis. Eu acho que esse vai ser um projeto importante para a cidade.
a consulta com um psiquiatra que ele prescreve o canabidiol, ele tem que entender primeiro o que é o canabidiol. É uma consulta muito cara, R$500, R$600. As pessoas de baixa renda não têm como pagar isso. Então, a nossa ideia é qualificar os médicos para que eles possam atender as pessoas, principalmente na periferia, que querem, que tem mãe com filho autista, que tem epilepsia. Então, são várias patologias que a gente tem, só que as pessoas de baixa renda não têm acesso porque não tem como pagar a consulta. O remédio não é tão caro, custa aí 250, 230 reais, mas eu vou pagar 500 para um médico para prescrever isso. Se a gente tira esse custo e fornece o medicamento, ainda que a gente não forneça o medicamento, que a gente dê a consulta gratuita e ele possa ter acesso, a gente já está avançando. Hoje é restrito a uma classe média e classe alta o medicamento. Então, assim, quantas pessoas serão beneficiadas com isso? Que gente que tem dor crônica, inclusive nessa conferência que eu fiz, descobri que serve até para dor de dente. As pessoas que têm inflamação, aquela coisa toda. Então, assim, não é milagre, é ciência, né? Então, a gente precisa trabalhar isso para que todo mundo tenha acesso. Esse projeto visa exatamente isso. E a gente precisa trabalhar também a consciência das pessoas, porque existe muita desinformação sobre o tema, tem muita gente que não entende que o canabidiol serve para muitos tratamentos e ajuda muita gente. A gente precisa fazer a população entender, até o próprio poder público entender que realmente é uma vertente ali de um tratamento que vai mudar a vida de muita gente, como o senhor falou. Pagar a consulta é caro, o remédio não é tão caro, mas se conseguir dar consulta, mudar a cabeça das pessoas, né? Abrir isso daí, como o senhor pretende trazer isso para cá? Porque eu acho que até mesmo aqui dentro o senhor deve encontrar um pouco de resistência em relação ao tema. Quando eu fiz a conferência, eu falei para o pessoal do gabinete que a gente tinha que ter cautela para separar a ciência do ativismo. Talvez esse é o maior problema que a gente tem hoje. Nós estamos numa cidade que é um país, 12 milhões de pessoas, diferente de uma cidade pequena. Então, assim, se a gente conseguir separar o que é o ativismo na maconha e o que é a ciência, o canabidiol, o benefício que ela traz, eu acho que a gente segue um bom caminho. Eu consegui fazer isso na minha audiência pública. A gente conseguiu separar bem. Então, eu trouxe médico, que inclusive tem um protocolo mundial, o Dr. Brix, que ele que ajudou a fazer, né? Eu trouxe uma cientista da USP, de Ribeirão Preto, ela veio falar também. Trouxe um médico, Dr. José Carlos, para falar na prática o que ele conseguiu fazer como psiquiatra, aliás, o meu psiquiatra, o que ele conseguiu fazer na psiquiatria com o uso do canabidiol, o que ele tirou. Então, assim, o maior desafio, gente, é separar o que é o ativismo e o que é a ciência, né? A maconha é uma coisa e o canabidiol é totalmente outra. As pessoas precisam ter isso bem claro. Vereador, os seus eleitores, eles entendem essa situação de uma forma clara, essa situação do canabidiol? Sim, pelo menos que eu tenho conversado com eles. Eu visitei muitas pessoas, conversei com eles, eles até... Não, você usa, eu uso. É interessante falar isso porque quando eu comecei a andar e conversar, eu fui descobrindo que muitas pessoas que estavam muito próximas de mim também usam. Tenho um filho com autismo e aí, não, meu filho, aquele ali. Então, assim, muita gente usa. Eu moro ainda, né, perto do falecido Pariticão, que era uma referência para a gente. Ele era um defensor, né, do uso da cannabis. Então, a gente tinha ali muitas pessoas que usam e sentiam na prática a diferença que aquilo fazia na vida das pessoas. Então, eu não sofri muita resistência, não. Aliás, o meu público até me surpreendeu quando eu falei que eu usava, mas ele também usa. Então, as pessoas têm um pouco de receio de falar que usa. Mas justamente por conta da ciência e do ativismo. E do ativismo. Porque as pessoas ainda não entendem a diferença, né? Para você ter uma ideia, muitos policiais são contra. Tá envolvido com isso. Quando eu falei do projeto, muitos me chamaram no WhatsApp falando, meu filho está usando. Teve briga em grupo de WhatsApp, que eu, inclusive, participo. Não, o cara foi falar alguma coisa lá relacionada à maconha, o outro policial falou, não é não, porque o meu filho usa. O senhor acha que isso é a diferença? Traz uma diferença? Porque o senhor coloca a situação em primeira pessoa, não em terceira pessoa, né? O senhor faz o uso, o senhor se coloca como exemplo. E isso traz mais aceitação? Acho que sim.
Quando você sabe o benefício que aquilo te traz, você consegue mostrar para o outro. Uma coisa é eu defender uma bandeira. Ó, você levanta lá, ó, quero defender essa bandeira aqui porque é legal, porque é política, aquela coisa. Mas quando você sente na prática a diferença que fez para você, aí você levar para o outro é diferente. Eu tenho condições de pagar a consulta, R$500, mas imagina aquele que não tem. Então, eu estou falando para ele, se fez para mim, foi positivo, para você vai ser. Então, vamos tentar levar para ele. Quando você não faz uso, é uma bandeira política. A gente está falando de política aqui, né? Então, é uma bandeira. Não, eu estou levantando a bandeira também, mas você usa não. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você tá próximo de quem sofre, você sofre junto, indiretamente. Falar de empatia é uma palavra tá muito na moda, mas você nunca consegue se colocar ali, quem faleceu. Você está próximo, você sente um pouco, mas não é igual a ele, né? Uhum. Então, essa é a diferença. Eu não uso, eu defendo. Quando você usa, sabendo do que aquilo é bom, eu acho que é muito mais prático você defender o projeto. E, vereador, a gente está falando do uso do canabidiol. O senhor falou um pouco que a Carol perguntou dos eleitores. O senhor também é muito ativo nas redes sociais, né? Então, acho que pelas redes sociais a gente consegue, hoje em dia, eu acho que é o maior canal de informação, porque a população consome muito as redes sociais. Às vezes está só ali, num passatempo, só olhando, mas tem assuntos que prendem a atenção. Como o senhor faz para atrair a atenção dos seus eleitores, do público nas redes sociais e manter uma constância nas redes sociais com uma vida tão atribulada? Falando do coração. Quando você fala do coração, independente se é na rede social, numa reunião aqui com vocês aqui, eu acho que as pessoas percebem. Hoje a gente tem muito problema com rede social, né? Tem muita narrativa, tem muita mentira, tem muita desinformação. Mas quando você vai falando ali com o coração do que você faz, as pessoas se identificam, é uma coisa natural. Até aqui dentro da Câmara mesmo, a gente aprende muito o que é uma narrativa, quando a pessoa está falando ali no sentimento, e aquele que usa a rede social só para lacrar, para falar alguma mentira. Então, eu acho que eu procuro falar o que eu sinto. Se eu falar o que eu sinto, a pessoa vai se identificar com aquilo ali. Essa utilização das redes veio somente depois que o senhor virou vereador, se tornou vereador, ou antes o senhor já tinha essa atuação nas redes? Eu já usava a rede social assim, né? Usava um pouquinho ali. Mas como vereador você tem que usar um pouquinho mais para mostrar o que você está fazendo, contar um pouco mais, né? Mas eu já usava um pouquinho. Aliás, a rede social é um vício que você vai acostumando. Ali, foi um aquece, então. Não parando, Eu tinha até desligado meu Facebook, reativei ele agora um pouquinho ali. Mas eu estava mais no Instagram. Agora eu reativei o Facebook também. Mas a gente acaba... Rede social é necessário, né, na política, para você mostrar transparência, para mostrar o dia a dia, mostrar o que você quer fazer. Eu acho que se a gente falar com o coração, o público, ele entende isso, né? Ele vai captar ali com o que você está falando. Vereadora, a gente chegou no momento do programa que é o nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Você está preparado? Sempre estou, né? Mas, na verdade, a gente dá um frio na barriga. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A Zona Leste, São Miguel. Vereador, se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Eu acho que São Paulo é a terra do acolhimento, né? A gente vem nordestino, vem todo mundo para São Paulo, gente de fora do país. Eu acho que São Paulo acho que acolhimento seria a palavra exata. Nós acolhemos todo mundo aqui. São Paulo é uma maravilha, né? São Paulo acho que é a paixão do brasileiro. Todo mundo tem o sonho de vir morar aqui um dia. E qual que é o seu sonho para o futuro da cidade? Que não tenha ninguém morando na rua, que as crianças não fiquem abrigadas até os 18 anos, que as pessoas se amem mais, que a cidade possa ser realmente esse local que acolha com carinho, acolha com amor, que a gente possa sempre levar isso para o próximo. É isso, próximas gerações. Né? Defina a política em uma palavra. Esperança. Esperança da gente poder transformar a vida do outro, da gente poder se colocar no lugar do outro, levar para ele um pouco mais de dignidade, com moradia, com saneamento básico, com educação, com saúde. Eu acho que é isso. A política é a esperança da mudança, né? E se pudesse voltar no tempo para dar um conselho para o Adriano Santos jovem, qual seria? Te pegamos. Você me pegou nessa pergunta. Acho que muita coisa eu faria diferente. Outras eu
manteria, mas eu não posso me arrepender do que eu fiz, né? Eu acho que eu procurei fazer o que é certo, procurei agir corretamente. Eu acho que eu falaria para o Adriano colocar peruca antes, né? Porque agora fica feio com 50 anos. É brincadeira, corta isso aí. Tô pensando aqui no que eu vou responder. Vereador, e qual o seu conselho para o jovem paulistano de hoje? Estude. A gente tem muito problema hoje na cidade, nas escolas, com bullying. O bullying é uma coisa muito difícil, eu sofri muito com isso. Minha filha sofreu, eu tive que mudar ela de escola. Mas eu faço palestra, eu falo para as crianças que essa dor, o sofrimento que você passa, ele te deixa mais forte. Ele te dá mais, sabe, mais corpo, mais garra, para você poder suportar a vida. A vida não é uma maravilha, a vida vai te bater, você vai apanhar todo dia e você precisa ter um couro muito forte para aguentar. Então, acho que as crianças têm que estudar, suportar essas pancadas para quando chegar na vida adulta, estar preparado para enfrentar esse mundo. O mundo é muito difícil, é muito cruel. Eu acho que você ter resiliência, você ter um couro muito forte, você ter uma cabeça boa, você enfrenta esse mundo nosso que é muito complexo. E, vereador, agora uma dica cultural, né, para quem está assistindo a gente, pode ser um filme, uma série, música, um livro, uma peça de teatro. Tem um livro que eu gosto muito, chama Deixa um Legado. Eu esqueci até o nome do autor, né? Falei para vocês que eu tenho um erro de memória, mas eu acho que esse livro é muito interessante. O que a gente vai deixar para os nossos filhos? O que a gente vai deixar para a sociedade quando a gente se for? A gente vai deixar uma história. Qual é a história que eu quero deixar? Então, esse livro eu já li umas 2 vezes, é muito legal. Deixa um legado. Qual é o seu legado? O que você quer? O que você veio fazer nesse mundo aqui? Quando a gente já tem a nossa casa, uma vidinha estruturada, faça pelo outro. Porque tem gente que não tem. Então, assim, qual é o legado que eu quero deixar? Então, esse é um livro que eu adoro. Deixa o legado. E, vereador, agora saindo do ping-pong, a gente está quase no encerramento, infelizmente, do programa. Quais são os seus próximos passos, os próximos passos do Adriano Santos? E você já deu um spoiler que o ano que vem tem eleição e vai se candidatar, né? O próximo passo é ser reeleito. A gente tem trabalhado bastante. Eu agradeço muito o apoio de uma pessoa muito importante que eu conheci na política. Na política, você tem que conhecer pessoas importantes e pessoas que têm compromisso, pessoas sérias. E nesse mundo político eu conheci o deputado Rui Falcão, uma pessoa espetacular, que eu tenho muito carinho. E como a minha região é uma região muito carente na área da saúde, eu consegui com ele quase 5 milhões de emenda para ajudar os hospitais públicos lá. Minha esposa é da saúde, era a primeira coisa que eu tinha que fazer, senão eu apanhar dentro de casa. Então, ele me ajudou muito. A gente conseguiu levar recursos para o hospital para reformar, melhorar a estrutura, sala cirúrgica, UTI, essas coisas. Então, eu acho que uma das prioridades nossas será essa. E a gente tem que trabalhar também pela saúde, mas também pela reeleição, né? Vem aí ano, estou disponível lá. Vereador, a gente chegou no finalzinho, mas tem ainda um tempinho. O senhor quer deixar alguma declaração final para quem está acompanhando aqui o SampaCast? Quem estiver acompanhando a gente, eu estou aqui com a Carol e a Carol. Foi muito legal saber que o nome de vocês... Dupla de Carol. E é bom que a gente não erra quando é entrevistado, né? Mas eu agradeço mais uma vez vocês duas que me acolheram aqui. Tive um bate-papo legal, né? É isso. Nós estamos aí disponíveis para tentar esse desafio muito enorme que é administrar a cidade de São Paulo aqui no Legislativo, né? Bom, infelizmente o SampaCast chegou ao fim. Minha xará, muito obrigada pela sua companhia hoje aqui no SampaCast. Adorei participar, muitíssimo obrigada. Carol, muitíssimo obrigada, vereador, pela sua participação. Eu que agradeço. Vereador, muito obrigada. Valeu, até mais. E esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.